E aí, vamos renovar o entendimento? No áudio de hoje nós vamos falar sobre unção. O objetivo deste áudio é que você possa renovar o seu entendimento. Eu tenho certeza que após ouvir esse áudio, o seu entendimento se renovará e muita coisa passará a fazer sentido para você. Vamos direto ao estudo. Na Bíblia, unção significa consagração. No Antigo Testamento, as pessoas e objetos eram ungidos com óleo para serem dedicados a um trabalho especial. A partir do momento que elas eram ungidas, elas passavam a se dedicar àquilo a qual elas foram designadas. Agora vamos renovar o entendimento e entender isso de forma muito simples, para que se encaixe esse entendimento em tudo aquilo que você já ouviu falar sobre unção. Se você analisar com muita calma a palavra unção, ela significa que a pessoa que é ungida, ela se torna um com o são. Quem é o são? O são é aquele que é puro, aquele que não tem variação, é aquele que não tem trevas, é o Criador do universo, aquele que é imaculado. Na Velha Aliança, época onde o povo precisava ver para crer, essa junção entre a pessoa e o são, ou seja, a pessoa que vai se tornar um com o são, era selada com uma espécie de um ritual onde se utilizava um óleo. Esse óleo era para que as pessoas pudessem ver e entender que aquela pessoa, a partir daquele momento, estava apta para fazer tal função. É por isso que as pessoas selavam com um óleo físico, porque precisavam ver para crer, não conseguiam entender que tudo acontecia espiritualmente. Então havia um óleo, algo físico, para simbolizar e selar que tal pessoa que recebeu aquele óleo, a partir daquele momento, ela se tornou um com o são, com o Criador do universo, e a partir daquele momento seria utilizada por ele, ou seja, seria um com ele. É claro que nós hoje, na Nova Aliança, precisamos entender que se utilizava um óleo naquela época porque o povo precisava ver para crer. Não era o óleo o mais importante. O mais importante era a pessoa agora receber a presença do Espírito Santo nela para que ela pudesse agir da forma como o Pai queria que ela agisse e com isso ela conseguiria conduzir o povo no caminho correto. Não era o óleo principal, mas o povo precisava ver para crer, então havia esse simbolismo do óleo. Havia o óleo como uma representação da presença do Pai na pessoa. É claro que por causa disso, muitos homens se utilizaram disso para parecer santo aos olhos do povo porque estavam consagrados com óleo, mas não tinham de verdade o Espírito Santo em si. Se você analisar a pessoa que está ungida, ela está consagrada. E ser consagrado é alguém que, como o próprio nome diz, está com o sagrado em si. E o que é o sagrado? O sagrado é o Espírito do Pai, aquele que é puro, que é imaculado, que não tem manchas, que não tem trevas. E a pessoa, quando recebe o sagrado em si, então ela está com o sagrado, ela está consagrada, ela está ungida, ela se tornou um com o são. O nome Messias, em hebraico, e Cristo em grego significam ungido. Ou seja, alguém que está cheio do Pai em si, do Espírito do Pai. Você se lembra que constantemente ele falava, eu e o Pai somos um? É daí que vem a palavra unção. Ele se tornou um com o são. E por isso tudo o que ele falava era luz em uma terra de trevas, onde as pessoas não eram ungidas. Ou seja, agiam pelos seus próprios desejos, não davam ouvido à voz do Pai e por isso viviam pecando. O Messias conseguiu não pecar pelo fato de ser um com o Pai, temente a sua voz e praticar a sua vontade. E esse é o desejo do Criador do Universo para toda a humanidade. O sistema religioso, infelizmente, não deixa isso claro para as pessoas. Eles colocam na nossa mente que todos nós somos pecadores e que não temos salvação a não ser pelo sacrifício do Messias. Mas, se renovarmos o nosso entendimento e pararmos para entender o propósito da vinda do Messias, começaremos a entender que, de fato, a sua vinda foi para trazer luz ao nosso entendimento e nos mostrar que nós podemos também receber o Espírito Santo. E se isso não fosse possível, o Espírito Santo não teria sido derramado a todo aquele que crê. Ou seja, aquele que crê que o Pai está falando com ela e que pratica a sua vontade, no seu dia a dia ela vai mudando as suas atitudes, deixando de obedecer aos seus próprios desejos e passando a ser temente à voz do Espírito. E com isso vai se salvando, ela vai se limpando dos seus pecados. Mas por si mesma, não. Pelo fato de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Assim como o Messias o ouvia e com isso se tornou poço de salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 5, onde diz que o Messias, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O que nós devemos ter em nosso entendimento para encerrar este áudio?
Ser ungido é ser alguém que ouve a voz do Espírito Santo e que pratica a sua vontade. Não adianta uma pessoa ser ungida com óleo físico e no seu dia a dia não ser temente à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo já foi derramado a todos, diferentemente da velha aliança, onde algumas pessoas é que recebiam essa dádiva de poder ouvir a voz do Espírito Santo, significa que na nova aliança não há necessidade mais de óleo físico. Precisamos agora crer, pela fé, ouvir a voz do Espírito Santo e praticar a sua vontade. Infelizmente, muitas pessoas ficam presas a esses rituais físicos, esperando que alguém a consagre para que a partir deste momento físico, ritual físico, onde acontece um derramamento de óleo, a pessoa possa dizer, agora sim eu posso ser um pastor, ou um obreiro, ou um diácono, ou o que quer que seja. As pessoas estão presas a rituais, elas não conseguem renovar o entendimento e compreender que ela é ungida quando, pela fé, ela obedece à voz do Espírito Santo que já foi dada a todos. Basta crermos. Quem crer e for batizado, ou seja, receber o Espírito Santo do Pai e ouvir a sua voz, esta pessoa se salvará. Ou não é o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 16? Ou você acha que ali o Messias está se referindo ao batismo nas águas? Não, ele estava se referindo ao batismo do Espírito Santo. A vinda do Messias ao mundo foi dizer a todos que todos poderiam ser ungidos, receber o Espírito Santo, se pela fé buscassem ao Pai, deixassem de ser carnais. Não era só ele que tinha o privilégio de ser ungido, de ser um com o Pai. Ele queria que todos o fossem, e por isso ele veio, para trazer luz ao entendimento da humanidade que estava entregue à carnalidade, a práticas religiosas. Renove o seu entendimento. Deixe de ser carnal. Entenda que na velha aliança algumas pessoas eram ungidas com óleo, porque as pessoas precisavam ver para crer e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado a todos. No livro de Joel, capítulo 2, Velha Aliança, o profeta afirma que no futuro o Criador do Universo derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. No livro de Atos, capítulo 2, Pedro afirma que o derramamento do Espírito Santo começou a acontecer naquele momento. Não vai acontecer ainda no futuro, ele já começou a acontecer desde aquela época. É uma pena que o sistema religioso veio e selou o entendimento da humanidade no engano. As pessoas não entendem que todo aquele que crer e começar a ouvir a voz do Espírito Santo se torna um ungido e passa a ser um com o Pai, praticar a sua vontade e se salva. Elas acham que ser ungido é fazer parte de um sistema religioso. E só é ungido aquele que quer ser pastor, que quer ser bispo ou até mesmo um obreiro. Não, todos precisam ser ungidos para que haja salvação nesta terra. É só quando as pessoas começarem a dar ouvido à voz do Espírito Santo e mudarem as suas atitudes, deixarem de ser maus, é que haverá na terra uma revolução e a terra voltará a ser um paraíso. Enquanto isso não acontecer, a religião nunca mudará o mundo. O Messias disse que entre os seus discípulos não existe hierarquia. Somos todos irmãos. Se somos irmãos, não tem ninguém para consagrar ninguém, a não ser o próprio Messias, que pela obediência, como diz Paulo em Hebreus 5, se tornou sumo sacerdote. E nós nos tornamos co-herdeiros dele, como está escrito. E o que é ser co-herdeiro dele? É herdar riquezas terrenas? Se ele nunca teve riquezas terrenas? Não. Nós herdamos o Espírito Santo que nele estava. Passamos agora a ter em nós o mesmo Espírito Santo. E se dermos ouvido à sua voz, mudamos as nossas vidas, nossas atitudes, nos tornamos pessoas melhores e vamos nos salvando dia a dia, através da luz que saiu de sua boca e que nos libertou das obras das trevas, nos tornando sacerdotes, porque agora temos um contato direto com o Pai, aonde praticamos a sua vontade e nos tornamos um com Ele. Somos ungidos. Que o Eterno abençoe sua vida e eu espero que você possa ter entendido o que significa ser ungido. Não dependa de óleo físico e nem de ninguém para ser um consagrado, mas pela fé, creia que você é. Pratique o desejo do Espírito Santo que fala no seu ouvido. Faça o que é correto e você a cada dia estará sendo limpo para se encontrar com aquele que é puro, com aquele que é pleno, que é imaculado, o Criador do Universo. E eu termino este áudio com as palavras de Paulo, que estão descritas em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para ser santo, é preciso ser ungido, receber o santo em si, ouvir a sua voz e, pela fé, a cada dia, se purificar. Que o Eterno fale muito ao seu entendimento. Isso.